Uma boa tarde a todos da família IKB que estão nesse momento sintonizados com o nosso canal virtual. Convidamos a todos a uma prece neste dia especial, 25 de dezembro, onde nós celebramos o nascimento dele, o mestre e amigo de todas as horas. Irmão, pai, mãe, a fraternidade flui naturalmente. Noite especial que aconteceu mais uma vez para todos nós. Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, irmão e amigo de todas as horas. Independente do momento, queremos te louvar, te agradecer e te rogar todos os dias da nossa existência, para que a sua paz, suave e sublimada, envolva os nossos sentimentos, para que nós possamos permitir que o Senhor encontre morada em nós através dos teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, pela tua vinda e a tua permanência entre nós no planeta Terra. Obrigado pela pleiade de espíritos iluminados que fazem parte da tua seara, trabalhando no planeta como um todo, em todas as esferas, atendendo às necessidades humanas. Obrigado, Jesus. Permaneçamos em paz. Então, neste dia sublimado, especial para todos nós, acreditamos fazer uma reflexão possível sobre esse Natal de amor, esse nascimento de paz, esse sublime nascimento na Terra. E para iniciar esse trabalho, trago aqui a lembrança para todos nós do livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde ele nos fala, em um dos capítulos, sobre a comunidade dos espíritos puros. Comunidade é essa de seres angelicais, da qual Jesus é um dos membros. E a notícia que Emmanuel nos traz, as notícias que essa comunidade reuniu-se em torno da Terra, apenas por 2 vezes, como ele nos fala. A primeira, quando os co-criadores, orientados por Jesus, davam formação ao planeta Terra, para que no futuro pudesse ter condições de acolher espíritos em processo de educação espiritual. E depois, milênios e milênios após esse primeiro encontro, essa primeira reunião, esta equipe torna a reunir-se em torno do planeta, para que um deles seria aquele que fizesse escolhidos, se fez escolhido para que o Pai enviasse ao planeta para ensinar a lei de amor, justiça e bondade e misericórdia. Jesus, que nós conhecemos como Jesus de Nazaré, como era conhecido na época pelo local de nascimento, fez-se o pacificador de todas as vidas, realizando um nascimento pleno de amor aqui na Terra. E nos dias atuais, na obra O Livro dos Espíritos, no Consolador por ele prometido há milênios, o codificador Allan Kardec, diante da equipe do Espírito Verdade, pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E eles respondem: vede Jesus. E Allan Kardec continua nos dizendo que para nós, espíritos, em processo de evolução aqui na Terra, em expiações e provas, ele, Jesus de Nazaré, constitui um modelo de perfeição moral, a qual todos nós que fazemos parte dessa humanidade aspiramos na Terra. E chegaremos um dia, porque a presença dele entre nós atrai para cada um de nós, consciente ou inconscientemente, para que nós nos tornemos seres espirituais purificados.
E Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou, ensina e continuará ensinando é a mais pura expressão do amor de Deus pelas criaturas na Terra. Porque, diz Kardec, o Espírito Divino o animava, o anima e continuará animando. E porque foi o ser mais puro e continua sendo, de quantos tem vindo à Terra. Então, essa lei do Senhor, esse Espírito Divino, ele confirmou na sua fala, nas suas andanças na Terra. Quando disse para os discípulos, eu e o Pai somos um, plenamente integrado, consciência a consciência divina, a consciência dos seres angelicais que já chegaram a determinado patamar de evolução. E enunciou, eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para cumprir a missão que o Pai me confiou, porque a missão que o Pai me confiou é uma missão de amor, uma missão de auxiliar aos espíritos que se encontram na Terra, todas as ovelhas, como ele mesmo se expressava na época. Através daí começa a acontecer a grande renovação da humanidade. Aquele nascimento nas especiais circunstâncias, diz a mentora Joana de Ângela, através da psicografia de Divaldo Franco, nesse tópico Natal de Amor, em que ocorreu, deveria assinalar, conforme aconteceu, o grande período de renovação humana e social, alterando assim, por definitivo, os fatos da história. Nós lembramos muito bem, historicamente, que a história nossa ficou e está dividida antes dele e depois dele. Porque a partir daí nunca mais a humanidade foi a mesma. Porque antes dele, o tumulto galopava o corcel da violência e a barbárie solucionava as disputas. Era a força, o poder, favorecendo o perverso, e ele próprio elaborava as suas leis. Nos dias de hoje, não são diferentes as atitudes perversas, tumultuadas, violentas depois dele. Mas, com a chegada dele, ficou uma blandícia de amor no íntimo de nossas consciências, para que nós pudéssemos despertar para a grande realidade a qual nós fazemos parte. E ela continua nos dizendo que é certo, que depois, por um largo período, continuou predominando ainda a força da estupidez e o desequilíbrio dos crimes hediondos, governando as diversas nações. Nós conhecemos fatos da história da humanidade. Quantos sangues derramados, quanta violência, quanta miséria humana, ainda também nos dias atuais, apresentadas de outras formas, mas a situação humana continua a mesma. Porque aquela noite em que foi consagrado para nós aqui, 24, 25 de dezembro, um contrato entre a cristandade, para que nós pudéssemos estar reunidos em pensamento, em emoção, em vibração, em sentimento, para celebrarmos essa noite que vivemos há poucos instantes e que ainda continuamos sob as blandícias desse momento, quando buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo para nos acalentar o coração. Sua noite fez-se o dia de eterna beleza, e o choro que ele caracterizou a entrada do ar nos pulmões, diz a mentora Joana de Ângeles, tornou-se a música que ele transformaria mais tarde nas almas em uma incomparável sinfonia logo depois. O choro, a entrada de ar nos pulmões, porque ele mergulhou numa veste humana, fez-se humano para vivenciar as experiências conosco e ter as condições necessárias para que nós pudéssemos vê-lo como humano, caminhando conosco, nos fortalecendo e nos ensinando. Mergulhou naquela oportunidade Jesus nas vestes humanas. Para quê? A fim de conviver conosco, seres terrestres, espíritos, em processo de evolução,
seres espirituais em experiências humanas. Ele, porém, dividiu os fatos da época. Com a sua chegada, o planeta Terra, a humanidade na Terra passou a ter uma nova vida, uma nova experiência, um novo sentimento. Então, o nascimento dele na Terra é o nascimento que representa o amor em pessoa, o amor incondicional, o amor sublimado. E como diz a mentora, o pacificador de todas as vidas. Jesus desceu dos astros luminosos para iluminar a terra. Renunciando ao sólido Altíssimo, ele entregou-se às atividades próprias daqueles que estagiavam nas faixas primárias da evolução moral. Então, ele veio do sólido Altíssimo, trazendo à luz as atividades daqueles que ainda estagiavam no primarismo da evolução moral. Ele veio para resgatar. Ele veio como foco, porque nos disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não necessitam de médicos. Eu vim para os doentes. Eu vim para salvar as ovelhas da casa de meu Pai, mostrando qual o caminho que cada um de nós precisamos fazer para a nossa autoconstrução, para a nossa autorreforma espiritual, e a partir daí, iluminando a nossa própria consciência. Então, ele entregou-se a essas atividades para encontrar aqueles que estavam perdidos no meio da multidão, pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, pela falta do perdão. Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Até 7 vezes? Não, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Zaqueu, desce daí, que ainda hoje cumpre que eu sei contigo na tua casa. E na casa de Zaqueu, Zaqueu expressa para ele: Senhor, se eu roubei, se eu tirei de alguém, a partir de hoje eu vou devolver o dobro, o triplo. E ele disse: graças a Deus, porque a renovação espiritual nasceu aqui, neste ambiente, neste lar, renovando a humanidade, auxiliando-nos a todos nós, sairmos das faixas evolutivas primárias, através da nossa conduta moral, auxiliando-nos na nossa renovação espiritual. E Joana nos fala que naquele período a guerra alterava a cada instante o mapa terrestre. Os impérios sucediam-se uns aos outros. De que forma? Disputando as conquistas sanguinolentas, a escravidão, o massacre, o poder temporal do ouro, da prata e dos seres humanos, que eram vistos também como animais. Não se sabia quem valia mais, se um animal na feira ou se um ser humano, um homem ou uma mulher. As mulheres eram consideradas sem inteligência, sem opiniões, sem alma, diante dos homens da época daquela sociedade. Então, o povo era reduzido à condição de animalha de cargas. Os pobres esquecidos nada representavam e eles convulsionavam naquele cenário de pobreza, descartado como um lixo diante da sociedade, diante dos dominadores da época. E nos dias de hoje, poucas diferenças se fazem acontecer, como diz a mentora, embora o amor já permeie nas consciências dos homens. As conquistas sangrentas, os exércitos assinalados pelo ódio, pelo rancor, pela dominação, os triunfadores de um dia, logo cediam lugar aos outros, porque eram dominados, eram passados uns pelos outros, posteriormente passando a própria servidão, ou sendo consumido por mortes vergonhosas. E todas as conquistas que foram alcançadas ficaram na terra. Porque os únicos bens que caminham conosco são os bens onde se encontra o nosso tesouro, se for no nosso coração, que ninguém tira. São as nossas atitudes renovadas, são as nossas práticas, os nossos pensamentos e as nossas ações. Um Natal de amor, um sublime nascimento na terra. Joana de Ângeles nos diz que foi nesse clima,
Foi nesse clima que nasceu Jesus, assinalado pelo sofrimento, pela dor, e o mundo novo se iniciou. É certo que ainda acontece um abuso do poder, os crimes covardes, as dominações arbitrárias, a arrogância dos poderosos, o horror dos extermínios em massa, a crueza do terrorismo, em toda parte. O planeta Terra, nesse momento, fervilha. Em todos os locais, a violência campeia em diversas formas disfarçadas. Nada obstante, ela nos chama a atenção que as leis, mesmo que não cumpridas por enquanto, estão sendo bafejadas pelas suas diretrizes. E essas leis vêm se humanizando de tal modo que se alargam as possibilidades para a vigência do amor, da solidariedade, do respeito pelos direitos humanos e pela natureza. São os direitos humanos que estão aí. Os grupos estão se levantando na terra, pedindo respeito pelas religiões. Nós precisamos respeitar-nos uns aos outros. E nós, assim como desejamos também sermos respeitados. Porque o Pai, Criador e mantenedor da vida, nos respeita o livre-arbítrio de podermos escolher quaisquer que seja a religião que nós achemos importante para a nossa vida, para que nós possamos segui-la. Os seus princípios básicos, fundamentais, compreendendo, entendendo e tentando colocar em prática todos eles. E aqueles também que não têm religião, têm o direito de se expressar, respeitando-nos uns aos outros, para que evitemos os massacres, as disputas, as destruições dos templos, de uns para com os outros, julgando que nós estamos defendendo Deus, defendendo Jesus. Porque a única religião que Jesus nos trouxe é a religião do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, esse sublime nascimento, esse Natal que nós vivenciamos apenas por enquanto em dezembro, mas um dia, com certeza, nós estaremos celebrando o nascimento dele na terra e no íntimo de cada um de nós, em qualquer dia da semana, do mês, qualquer hora do dia. Porque os sentimentos sublimes desenvolveram-se em cada um de nós. A compaixão, o anjo da caridade passou a cuidar dos réprobos, dos oprimidos, dos coxos, dos aleijados, dos considerados excluídos da sociedade. As vozes estão aí levantadas e os núcleos estão se organizando para dar força e amparo a esses grupos que eram considerados os excruciados, os réprobos da sociedade, os oprimidos que eram descartados sem consideração, tidos como um peso negativo na economia da sociedade, que os ignorava e os ignora ainda. Certamente ainda ocorrem lamentáveis execuções grupais, diz Joana de Ângeles. O ouvido dos países miseráveis, o exclusivismo que se permite o poder temporal. No entanto, periodicamente, forma humana, estrelas espirituais fulgurantes, em nome do seu amor iluminado. As sendas sombrias começam a diminuir a amargura, porque esses seres espirituais em forma de estrelas estão chegando à Terra. São seres espirituais reencarnando ou reencarnando na Terra para nos trazer o amor. Para auxiliar a cada um de nós, celebrarmos o Natal de uma forma mais sublimada. Esse Natal que precisa ser celebrado aqui no nosso íntimo, buscando comunicação e conexão direta com esse irmão nosso que se chama Jesus de Nazaré. Então, esse amor de Jesus e da sua pleiade de espíritos iluminados ilumina as sendas sombrias, diminui as amarguras, enseja a esperança e a fé.
Sucede que a evolução, diz a mentora Joana, é um processo muito lento. Em razão de quê? Em razão das fixações perturbadoras que são trazidas das experiências primitivas. Nós que estamos na Terra, no segundo degrau da escala evolutiva, já sabemos, estudando a obra O Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, que a categoria do planeta Terra é de expiações e provas, porque nós, os seres moradores, é que damos essa categoria ao planeta. Saímos dos mundos primitivos, mas ela nos diz que ainda trazemos arraigados algumas fixações perturbadoras. Por isso que a violência ainda existe entre nós, porque está em nós, em nossa sociedade e na humanidade na Terra. O sublime amor, o Natal de amor, a grandeza do amor, aquele nascimento daqueles tempos, há mais de 20 séculos passados, esculpiu na memória dos tempos a grandeza do amor, então desconhecido ou ignorado. As criaturas começaram a ser despertas, todos nós, com a chegada desse sublime amor na Terra. Mediante os ensinamentos deixados por ele, porém, ocorreram e continuam ocorrendo significativas alterações em favor do mais rápido desenvolvimento espiritual dos seres humanos. Lembremos dos trabalhadores da primeira hora, que vivenciaram presencialmente, em casa de Simão Pedro, os ensinamentos com ele, conversando à noite, em determinado momento, em colóquio próprio, preparando os discípulos e os apóstolos para a continuidade e divulgação da mensagem. Então, a partir daí, o desenvolvimento espiritual das criaturas humanas, de todos nós, começou a ser favorecido e se tornar mais rápido, porque no futuro chegaria um Consolador prometido por ele mesmo. A misericórdia, que era na época desconsiderada, passou a assinalar as consciências, ensejando visão diferente a respeito dos párias e dos deserdados, porque a misericórdia divina é para todos. Pai, tende misericórdia de nós, de todos, porque misericórdia é uma ação divina que está em todos os seres criados e emanados do Criador. Ele próprio, Jesus, entregou-se ao ministério de exemplificar, tomando-se a sua vida em evangelho de feitos. Veio, não escreveu, vivenciou, ensinando como se faz para descobrirmos o reino de Deus que está em nós, está em nossa própria consciência. Que nesses dias sensibilizados pelo Natal que nós estamos vivenciando, possamos nos permitir atitudes novas, conhecimentos novos, desbravando a mensagem de Jesus de Nazaré, como diz a mentora Joana de Ângeles e Amélia Rodrigues, as mentoras, pela psicografia de Divaldo. É preciso rever a mensagem de Jesus, atualizá-la, trazê-la para o nosso dia a dia, para o nosso convívio conosco e com os outros, para que nós resgatemos esse meio de libertação espiritual. Porque o seu inefável amor renovou a face do planeta com a palavra libertadora, musical, severa e nobre. Estamos nós aqui, todos que nos ouvem neste momento. Estamos rumo ao mundo de regeneração. Os espiritualistas que estudam a sua vida na Terra, estudam o movimento da Terra, os espíritas que estudamos os mundos das moradas da casa do Pai, sabemos que estamos rumo ao mundo de regeneração. Mas primeiro esse mundo íntimo, a nossa consciência, o nosso sagrado tem que estar se regenerando a cada dia, a cada momento, aproveitando essas energias sublimadas que nos chegam e nos auxiliam a desenvolver a nossa sensibilidade. Então, durante a larga transição que se opera na Terra nesses dias,
Atinge-se nesse momento, Joana de Ângeles nos fala, o ponto culminante das provações e dores acerbas, invitando a reflexão e a mudança de atitude comportamental, mental, para melhor. As provações estão aí. A pandemia ainda continua assolando o planeta, levando-nos a reflexões, para que nós possamos nos perguntarmos no nosso íntimo, quais são as novas atitudes que eu estou desenvolvendo em mim agora, nesse momento? Que mundo eu desejo para viver daqui para frente? Que Jesus nos inspire nesses dias de Natal, para que nós possamos encontrar e acertar, ouvir na acústica da consciência a sua resposta, para a melhor forma de viver, para contribuirmos com a regeneração do mundo, da humanidade. E ela nos diz, nos aconselhando e nos estimulando, não te desesperes em vão. Se te sentes excruciados por problemas e dores, recorda-te de Jesus e deixa-te por ele conduzir. Na data evocativa do seu nascimento, faze uma reflexão mais profunda e verifica se ele já nasceu em teu coração. É o que nós estamos fazendo neste momento. Qual o significado de Jesus para mim? Apenas um ser para eu louvar, aplaudir, agradecer, pedir, rogar, louvar. Qual o significado de Jesus em nossa vida? Celebramos na noite passada o nascimento dele. Lembramos de olhar para o céu para ver as estrelas luminíferas que estavam nos convocando ao reino de Deus, ao reino de paz, ao reino de bondade, de misericórdia. Ela nos diz, façamos uma reflexão profunda e perguntemos a nós mesmos, eu já permiti que Jesus renasça em mim, em meus sentimentos, em minhas atitudes, em meus pensamentos, em minha vivência na sociedade, com todos os espíritos aos quais eu me encontro vinculado neste momento, encarnados ou desencarnados. Reflexão pessoal, individual, intransferível, como aqueles primeiros cristãos que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Alguns tiveram a oportunidade de se entregar a ele, às portas de Damasco, como Paulo de Tarso. Outros diante da crucificação, com um olhar de amor jorrado por ele, aquela multidão que lá se encontrava na época, o indivíduo tocou-se plenamente, entregou sua vida profundamente a ele. E a nossa irmã continua nos dizendo, após essa reflexão, após a constatação da sua presença ou não em nós próprios, saiamos do desconforto moral ou da comodidade, da indiferença ou do erro, e deixemos que este seja um sublime Natal. Um Natal de amor, um Natal de paz em nós, passando a viver feliz, nós, e dedicado à prática do bem, que ele se fez portador na terra. Prática da caridade, a prática do bem. Os Espíritos nos dizem que fora da caridade não há salvação. Através da humildade, do altruísmo, nós estamos nos salvando de nós mesmos, do orgulho, do egoísmo, da prepotência, da vaidade exacerbada, do primitivismo que ainda carreando em nós, devido ao pouco espaço de tempo que temos das experiências no mundo primitivo. Então, Joana nos convida, eu vou repetir, porque a mensagem é profunda. Após a reflexão, após a constatação da presença de Jesus em nós, ou não, ela nos pede que saiamos do desconforto moral ou da comodidade, da indiferença ou do erro,
e deixemos que este seja um sublime Natal, um Natal de amor na nossa vida, passando a viver feliz e dedicado ao bem que ele se fez, o grande portador. Para que todos os dias sejam dias de Natal em nossa vida, em nossa existência. Os mentores nos convidam, porque um dia, com certeza, nós estaremos fazendo Natal em todos os dias da nossa existência. Porque ainda não conseguimos aquilatar que a vinda dele na Terra não é somente naquele dia que nós celebramos 24, 25 de dezembro. É um Natal especial, é um Natal de amor, é um Natal de luz, é um Natal de bênçãos. E ele nós sabemos que é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, o que estamos fazendo com esse modelo, com esse guia? Com esse Jesus de Nazaré, que transcende tudo quanto a humanidade jamais conheceu e estudou. Personalidade singular, tem sido objeto de aprofundadas pesquisas através dos tempos, permanecendo, no entanto, ainda ignorado. Porque nós sabemos que esse Jesus, trazendo a religião do amor, em determinado momento, um dos discípulos disse: nós não vamos ficar somente sendo conhecidos como os homens do caminho. Esse Cristo que esteve conosco, que está conosco e continuará conosco. Se ele é o Cristo, então nós somos os cristãos. E assim nasceu o título de cristãos. A todos nós que seguimos Jesus de Nazaré, que estamos buscando a doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, na qual o Instituto Kardecista da Bahia está vinculado, em sua proposta de divulgação, de visão e de missão, para a educação dos seres espirituais, encarnados e desencarnados. Esse Jesus, o Cristo, um dos Cristos de Deus na Terra, que nos convida a todos os momentos, diante das celebrações que possamos realizar, perceber qual o significado dele em nossa vida. Diz Joana de Ângeles: Jesus, amado por uns e detestado por outros, conseguiu separar o pensamento histórico, estabelecendo parâmetros de felicidade de antes jamais sonhada, que passaram a construir metas desafiadoras para centenas de milhões de vidas. Jamais sonhadas metas de felicidade. As criaturas não acreditavam. Como alguns ainda não acreditam que um dia todos nós seremos anjos, assim como ele é o anjo de Deus na Terra. Porque a evolução espiritual não cessa nunca. Ele poderia disputar das honrarias do momento, mas não. Ele disse a Pilatos, quando perguntou se ele era rei: não, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente haveria de pelejar e eu não estaria nas condições em que me encontro. Por isso, João, em seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, nos diz que Jesus Cristo foi, é e continuará sendo o melhor presente que nós recebemos do nosso Pai para a nossa vida em abundância. Ele continua trabalhando conosco, continua trabalhando pelos necessitados, porque veio para despertar o cego de Jericó, despertando assim a visão espiritual em todos nós, que o buscamos em todos os momentos. Ele veio para libertar a mulher adúltera, para que todos nós, os adúlteros da época de todos os outros tempos, possamos perceber que existem participações nos delitos que foram perpetrados na Terra e que continuam sendo, devido à nossa maneira de pensar, de agir e de ser, que precisam ser renovadas através do Evangelho.
Ele veio para curar os leprosos materiais, fisicamente, os leprosos morais. A humanidade que ainda carregamos a lepra do ódio, a lepra do rancor, da vingança, da prepotência, do orgulho e da vaidade. Ele veio para que nós possamos, diante dele, dizer: Senhor, se tu queres, pode me curar. Mas com certeza ele nos perguntará: crê, minha filha, crê, meu filho, que eu possa te libertar dessa lepra, do ódio, do rancor, da vingança, da violência, da maldade que ainda existe no íntimo de cada um? Que nós possamos responder: sim, mestre, eu creio. E ele vai nos responder: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Ele se encontrou com um rapaz obsidiado, trazido pelo pai, e naquele momento envolveu-o em amor, a ele e aos seres espirituais que estavam em contato direto com a sua mediunidade, a sua faculdade mediúnica, o obsidiando de tal forma que ele havia perdido a vontade, o livre-arbítrio, porque os espíritos comungaram com ele, porque as portas já haviam sido abertas, e a partir de então começou a dominação. E Jesus os envolveu em amor, libertando o encarnado e libertando também os desencarnados, para receberem, através da equipe espiritual, o tratamento adequado da libertação espiritual. Então, é esse Jesus, portador de incomum conhecimento da vida e das necessidades humanas. Ele falava pouco, de forma que todos lhe aprendessem os ensinamentos e os incorporassem ao cotidiano, sem preocupar-se com os formalismos existenciais. Esta é a mensagem, a fala da nossa irmã Joana de Ângeles. Através desse nascimento de amor, ele ensinou e continua ensinando através do joio e do trigo. Ele falou da candeia acesa sobre a mesa, falou do semeador que saiu a semear o conhecimento no seio da humanidade até os dias de hoje. E cada um vai pegando esse ensinamento de acordo com com o seu terreno interior. Ele falou dos lírios dos campos, que nem Salomão se veste como um deles, pela misericórdia do Pai. Então, que tenhamos confiança, porque a misericórdia do Pai é para todos. E nos ensinou e continua nos ensinando que quando tivermos fé, do tamanho de um grão de mostarda que seja, nós conseguiremos remover os nossos montes, as nossas montanhas íntimas, através do trabalho, da prece e de toda ação que nós possamos ter no bem. Jesus, no entanto, permanece o mesmo, aguardando aqueles que o queiram seguir. Porque nesses dias de Natal, nesse dia especial, onde cada um de nós estamos em algum lugar, geralmente junto com a família, apresentemos-lhes o roteiro para a felicidade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida que nós podemos despertar na nossa vida. Esse Jesus de Nazaré, que é o irmão e amigo de todas as horas, para que nós possamos nos perguntar e responder: Jesus encontrou morada no meu coração, encontrou morada na manjedoura dos meus sentimentos, e neste dia, como estou celebrando o seu nascimento aqui na Terra. Que o Mestre Jesus de Nazaré, que essas blandíssimas vibrações às quais nós ainda estamos submetidos, nesse dia 25 de dezembro de 2021, com certeza é um período diferente para todos nós,
durante a pandemia que se estabeleceu na Terra, possa encontrar em nós, nas nossas vibrações, nos nossos sentimentos, a morada adequada através dos seus ensinamentos. E neste momento, finalizando essas reflexões, nós desejamos a todos um Feliz Natal. Todos os dias que sucederão, todos os dias busquemos estar vinculados com a proposta de Jesus. Que um novo período se apresenta para nós, um novo ano, e que nós adentremos nesse novo período, repletos de fé e de esperança, porque Jesus sempre será a esperança de um novo tempo. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o vosso nome, Pai. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair nas tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria Santíssima, o Espírito amoroso, que recebeu a tarefa divina através do anjo que lhe apareceu, para dizer: bendita sois entre as mulheres, tu que serás a mãe do Salvador na terra. E a humanidade criou os cristãos. Essa mensagem desse poema, a Maria Santíssima. Que possamos dizer: Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco, Maria Santíssima. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Ó Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Senhora, pecadores imperfeitos ainda, agora e na hora do nosso retorno aos planos espirituais da terra. Que Jesus nos abençoe, que Maria nos envolva no seu amor incondicional, para que juntos possamos, cada um de nós, trabalhar a nossa evolução espiritual. Tomando Jesus como roteiro, como modelo e guia da humanidade. Muita paz.